Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e irmãs, misericórdia e paz. Hoje é dia 5 de novembro, sexta-feira. Sexta-feira é dia de recolhimento, é dia de meditarmos na paixão de Jesus, de rezarmos os mistérios dolorosos, de oferecermos o nosso jejum, a nossa abstinência da carne vermelha, como nos prescreve o Código, né? Se não for possível, a abstinência da carne vermelha, que oferecemos a Deus uma obra de caridade, né? uma obra espiritual. E para a nossa meditação hoje nós vamos abrir o diário no parágrafo 320. E Santa Faustina nos escreve o seguinte: Jesus deu-me a conhecer como lhe é agradável a oração reparadora, dizendo-me: a oração da alma humilde e amante desarma a ira de meu Pai e alcança um mar de bênçãos. Terminada a adoração, na metade do caminho para a cela, fui cercada por uma multidão de cães negros e grandes que pulavam e uivavam, querendo despedaçar-me. Percebi que não se tratava de cães, mas de demônios. Um deles disse com raiva: por nos teres arrebatado esta noite tantas almas, te faremos em pedaços. Respondi: se essa for a vontade de Deus misericordiosíssimo, podem despedaçar-me, pois eu o mereci com justiça, porque sou a mais miserável dos pecadores. E Deus, sempre santo, justo e infinitamente misericordioso. A essas palavras os demônios responderam todos juntos: fujamos, porque não está sozinha, mas com ela está o Onipotente. E desapareceram do meu caminho como o pó, como o ruído da estrada. E eu, tranquila, terminando o Te Deum, ia para a cela refletindo sobre a infinita e incomensurável misericórdia de Deus. Vejam, meus irmãos, o testemunho de Santa Faustina, como ele nos é edificante, né? Os demônios perseguindo Santa Faustina por conta das inúmeras almas que Santa Faustina estava livrando do inferno. Por quê? Porque aprendeu a sofrer, a rezar, a se unir a Jesus no sacrifício da cruz. Primeiro, Jesus, no início deste parágrafo, lhe diz o quanto é agradável a oração reparadora. A oração reparadora são atos, são preces que nós dirigimos a Deus para reparar o coração de Jesus, para aliviar o coração de Jesus pelos sofrimentos que ainda hoje os pecados causam a Jesus, né? Nós falávamos outro dia, por exemplo, os próprios pecados mortais, eles matam Jesus, né? Eles fazem com que Jesus seja crucificado novamente. Foram os nossos pecados mortais, aqueles que ferem os mandamentos de Deus, ferem a vontade de Deus, que levaram Jesus para a cruz. Mas os nossos vícios, como a impureza, como a avareza, né? Estes vícios são aqueles momentos da vida de Jesus em que os algozes começam a açoitar Jesus. E Jesus revelou para Santa Brígida que ele recebeu 5.480 feridas no seu corpo, por todos aqueles açoites que ele recebeu dos algozes antes de morrer. Jesus recebeu 5.480 feridas. Vejam, meus irmãos, não são pouco. O sofrimento de Jesus foi imenso, mas quantas vezes a gente continua fazendo Jesus sofrer pelos nossos desejos impuros, pelas nossas vontades desordenadas, pela nossa avareza, pela nossa soberba, que fazem com que a nossa alma vá se tornando dependente do pecado e leve Jesus à morte novamente. Então, a oração reparadora é quando eu ofereço sofrimentos, ofereço mortificações, por exemplo, o próprio jejum. Nós podemos oferecer o jejum em reparação ao coração de Jesus pelos pecados da humanidade, pelos nossos pecados e pelos pecados da humanidade. Então, a oração reparadora ela é agradável. Nós devemos ter este sentimento reparativo, né? É um dos pilares da nossa espiritualidade de filhos da misericórdia, repararmos o coração de Deus. E repararmos, sobretudo,
em características, né, em pontos, na verdade, pequenos, como, por exemplo, mortificar o descanso, né? Nós temos no nosso horário um momento de descanso depois do almoço. Mas se alguém está precisando da minha ajuda, eu posso oferecer aquele momento do descanso em reparação ao coração de Deus. Veja, é uma coisa pequena, que só Deus vê, que só Deus sabe, e que é para reparar o coração de Deus. E num segundo momento tem esta luta que Satanás, que os demônios fazem, né? Esta manifestação de Satanás para destruir Santa Faustina. E Santa Faustina se entrega. Se essa for a vontade de Deus, podem me despedaçar, eu mereço. E os demônios fogem de Santa Faustina porque percebem que o próprio Deus está com ela. É Deus quem dá força para Santa Faustina para, num momento como esse, superar, né, essas dificuldades, superar as ciladas de Satanás que querem despedaçá-la. Então vejam, meus irmãos, mas é porque Santa Faustina se une a Jesus e pede pela salvação das almas que o inferno todinho se levanta contra ela. Eram cães que uivavam e gritavam, mas na verdade eram os demônios. Eram os demônios que se materializaram em figuras, né? E Santa Faustina compreendeu. Porque alguns dias atrás nós já falávamos da tentação que Santa Faustina passou. Os demônios se disfarçando de anjo da guarda. E aqui novamente os demônios aparecem. Por quê? Porque eles existem. Primeira coisa, eles existem. Segundo, eles querem nos levar para o inferno. Eles não descansam. Eles não dormem, nem cochilam. Eles querem nos levar para o inferno. Querem que nós experimentemos da desgraça que eles vivem. Mas também Deus, a nossa esperança, o nosso refúgio, também não dorme nem cochila, aquele que é o guarda de Israel. Então, meus irmãos, o testemunho de Santa Faustina nessa sexta-feira é a nos lançarmos na paixão do Senhor, oferecermos orações reparadoras, sacrifícios reparadores, lembrando sempre nos confessarmos dos nossos pecados, né? A própria confissão é um grande sacramento que é reparador para a nossa alma e que repara o coração de Deus, porque nós acolhemos aquilo que Jesus veio fazer na terra, que foi nos salvar. Então, nos confessarmos. As pessoas às vezes se escandalizam. Aqui nós temos o hábito de se confessar uma vez por mês, porque nós devemos romper com as mínimas misérias que tem dentro da nossa alma. Mas a Santa Igreja diz que a gente tem que se confessar no mínimo uma vez por ano. Se eu não me confesso uma vez por ano, pronto, já é mais um pecado, né, mortal que está matando o nosso Senhor, que está ferindo, que feriu o nosso Senhor. Então abramos o nosso coração para a misericórdia de Deus, abramos o nosso coração para a paixão do Senhor e vamos permitir que o sangue de Jesus purifique a nossa alma, nos transforme, nos converta, nos dê a graça de uma sincera conversão e nos leve para o céu. Vamos pedir. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Nos aproximemos de Deus justo e santo, misericordioso Salvador. Fiquemos com Ele e nos encontramos novamente amanhã, neste momento com as mensagens da misericórdia. Um forte abraço, fiquem com Deus e até amanhã.